Muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado a tantas participações que a gente tem recebido aqui também no programa. Está no ar o nosso Cidades em Debate aqui pela TV Unisantos, canal 12 da Claro TV, antiga NET, também no aberto é o canal 40.1 para toda a Baixada Santista e a nossa programação também no site tvunisantos.com.br, onde você pode acompanhar ao vivo a nossa programação também pelo site, onde quer que você esteja, né? E tá aqui as nossas redes sociais, passando aqui no GC também, e a gente agradece aquele likezinho que você possa deixar lá no nosso YouTube, que inclusive é onde fica lá no Cidades em Debate, a nossa página, todos os programas, aqueles programas que já passaram, e esse programa de hoje também vai estar lá a partir de amanhã, tá certo? Bom, vamos começar aqui a nossa programação, vamos trazer aqui a data comemorativa do dia de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro, comemora-se o dia do Ministério Público, né? Parabéns ao Ministério Público. Também tem aqui o nosso boletim da Covid na cidade de Santos. Depois de 2 dias de grande subida, né? Agora tem uma diminuição aí no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos. É uma queda significativa de 15%. Houve diminuição também no número de internados nas UTIs, voltados para os casos mais graves, uma queda de 8%. E a taxa de ocupação nesse momento dos 226 leitos disponíveis está em 26%. Entre os 123 leitos de UTI, a ocupação é de 28%. Na rede SUS, a taxa é de 22%. E na rede privada, a taxa é de 37%. E a gente ressalta esse site aqui, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você ficar em dia com todos os dados aí da pandemia e do Covid. Bom, na nossa mesa hoje o nosso querido João Vilela, né? O João Vilela, ele que é empresário, diretor financeiro da CDL Santos Praia, também é o dono de uma das lojas mais bonitas da Baixada Santista, a Design Gallery. Papai Noel já tá lá. É verdade que o Papai Noel mora lá, ô João? Como é que você tá? Boa tarde. Boa tarde, Santiago. Boa tarde a todos. Os presentes estão lá. já é um bom começo, hein? Já é um bom começo. Tá certo. Bom, tem aqui o nosso querido Paulinho Schneider, ele que é o proprietário da Beach Fit Moda Praia e Fitness, uma fabricante a nível Brasil. Paulinho, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem com você? Sextou, hein, Paulinho? Boa tarde, Santiago, boa tarde a todos. Sextou, né? Hoje é dia de Black Friday, né? Vamos aí, os consumidores ficarem atentos aí as fraudes que acontecem nesse dia e vamos ter um programa bacana hoje. Tá certo. Bom, e conosco também a nossa querida Solange Freitas. Alô, Solange, tudo bem com você? Como é que você tá? Como é bom vê-la mais uma vez aqui. Tava meio sumida, tá na correria, né? Muito trabalho aí, Solange. Boa tarde. Oi, Santiago, boa tarde para você, boa tarde para os nossos amigos aí que estão acompanhando. Eu estava com saudade de participar do teu programa, muita correria mesmo, né? A gente fica nessa loucura aqui na Baixada Santista, eu fico na GEM, em São Paulo, lá na secretaria, subo e desço, nessa correria louca, mas eu queria ressaltar aí, Santiago, que nessa sexta-feira de Black Friday, nós temos aqui 2 empresários. Eu queria saber se tem Black Friday também na Design Gallery e na Beach Fit. Tem sim. Boa pergunta. Sim, nós estamos a semana inteira, de segunda a sexta, com até 30% de desconto real. Conforme a pessoa, o valor da compra, nós temos uma graduação, conforme o valor da compra pode chegar até 30% da loja toda. Nós não separamos, aquele produto assim. Não, é a loja toda, é de verdade. As pessoas sabem, como eu te gravo toda semana no YouTube, tem os programas, então as pessoas podem falar, aquele metade do dobro, que o pessoal gostava de enganar, e só perde cliente com aquilo, né? Então a gente tem que ter a visão que ou você faz a desconto de verdade, ou melhor não fazer. Você faz um negócio realmente para fazer, olha, vamos fazer um estouro aqui, vamos fazer um pré-natal, né? A gente chama de pré-natal porque já as pessoas que vão comprar para o Natal já se preparam ali e acabam tendo aquela semana para ter um preço de verdade. E aí é fácil, né? As pessoas hoje em dia, a Solange sabe, Paulo também, Santiago, qualquer um vai pegar, tem um smartphone na mão, é de verdade, deixa eu ver quanto custa aqui o jogo de toalhas, Bud Maier, tal. Vai ter lá,
Se não for verdade, ele vai falar, ó, peraí, né? Então, hoje todo mundo tem acesso à informação. E quem tentar enganar o consumidor, perde o consumidor. Sai pela culatra a propaganda toda que ele fez de Black Friday, se não for verdade, sai pela culatra. E aí, Paulinho? O Paulinho fez uma live ontem à loja, né? Uma live que rendeu bastante, né, Paulinho? Já para dar o pontapé inicial. E hoje, no dia da Black Friday, como é que é? Continua os descontos também? Vou emendar a pergunta da Solange aqui. Continua. A gente tem um lado positivo que nós somos fabricante, né? Então, alguns produtos que a gente colocou aqui, a gente colocou no preço de atacado, né? Preço que os lojistas pagam, a gente está vendendo alguns produtos no varejo com preço de atacado, né? Tem desconto tipo de 50%, tem alguns produtos que a gente fabrica aqui até para Magazine e tudo, então a gente tem desconto que chega a 60%, 70% do valor de varejo que a gente colocou. Então, a gente divulgou bastante, está sendo bastante sucesso aqui, estamos felizes aí com o resultado. Ontem teve presente aqui, viu, Solange e João e Paulinho, a Larissa Forjanes, ela que é do Sebrae, e ela estava falando justamente isso que o João acabou de comentar, que é uma oportunidade agora para o lojista ou para o comerciante pegar aquele produto que não tem uma saída tão grande, de fazer giro com ele, né? De pôr a um preço de custo mesmo, para poder até renovar lá o seu arsenal, né? Do seu estoque, e a pessoa vai ver que realmente o preço está barato. E isso vai fazer com que a pessoa vá até a loja, né? No caso, e ela até acabe comprando um outro que é mais caro, que é o que geralmente acontece, né? E tomar muito cuidado com as compras também por impulso. Porque o boleto não falha, né? Tem essa também. Ela falou para comprar o que precisa mesmo, né? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa pauta. Vamos trazer aqui algo que a gente está preocupado. E a gente vê que as autoridades estão começando a se preocupar também. O mundo está entrando em uma quarta onda da pandemia do novo Covid, né, do coronavírus. A avaliação é da diretora-geral adjunta de Acesso e Medicamentos e Produtos Farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde, da OMS, a brasileira Mariângela Simão. Ela abordou a situação da pandemia em conferência na abertura do Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Segundo a especialista, o mundo está vendo a ressurgência de casos da Covid na Europa. Segundo contagem, nas últimas 24 horas, mais de 440 mil novos casos já foram confirmados. Segundo ela, o vírus continua evoluindo com variantes mais transmissíveis, mas em razão da vacinação houve uma dissociação entre casos e mortes, pelo fato da vacinação ter reduzido os óbitos decorrentes da Covid. Ela lembrou também que a imunização reduz as hospitalizações, mas não interrompe a transmissão. Esse aí é um cuidado que a gente tem que ter, né, João? Para que não volte tudo de novo, né? Esse é o medo? Olha, teve uma frase que eu gosto muito do Churchill na Segunda Guerra Mundial, que foi, se não me engano, em 1943, que ele falou. Teve uma vitória dos aliados contra o nazismo, em 1943. E aí perguntaram, tá no fim da guerra? Que a esperança das pessoas naquela época, uma guerra que durou muitos anos, que a Segunda Guerra Mundial terminasse. E ele falou, olha, não está no fim, não está nem no começo do fim, mas está no fim do começo. Eu acredito que nós estamos nessa fase da pandemia. Nós estamos no fim do começo. Então nós temos que continuar tomando todos os cuidados, não podemos perder o que nós já conquistamos. Então, fazer carnaval agora é insanidade. Quem fizer carnaval tenha a ciência, a consciência que vai ter problema mais para frente. É fato isso. Porque simplesmente a pandemia ela ficou mais dura, porque houve as variantes, as vacinas não estão ainda preparadas para essas variantes, vão ter que vir novas vacinas, provavelmente ano que vem, para poder ter remédios em maior larga escala. Tem hoje já 2 remédios aprovados, mas ainda não no Brasil, ainda não em uso, ainda não em quantidade, não em preço. Então nós temos que não perder o que nós já conquistamos com bobagens. Vão ser 3 dias de folia e sei lá quantos meses ou anos de mortes. É simples assim. Depois vão querer fechar o comércio. Vou lembrar que há um ano atrás, vieram na televisão e falaram, olha, tá no final, acabou.
Não tem isso. Um pouco antes da eleição. Um dia depois que acabou a eleição do segundo turno, mudou o texto, né? Mudou o contexto e o texto. E aí nós vimos o que aconteceu. Então, não dá para a gente ficar tendo medidas, achando que pode fazer qualquer coisa. Nós ainda estamos no começo, no fim do começo. Andamos muito, mas ainda vamos ter que fazer muita coisa. Eu estava lendo num livro aqui de epidemiologia, que eu tenho uns livros que eu gosto aqui, e estava falando da IC45. Eu nem sabia que tinha esse nome, que foi um coronavírus, olha que coisa louca, que pegou o mundo todo no final do século XIX. E muitos historiadores acreditam que o filho de Dom Pedro II, ou seja, o herdeiro da coroa do Império, morreu devido a essa gripe, e ela se manteve até hoje, só que ela ficou fraca. Ela foi enfraquecendo, e provavelmente hoje todos nós já tivemos. Provavelmente vai acontecer isso com o coronavírus. A gente vai conviver com ele de uma forma mais atenuada, mas tem que tomar vacina, tem que tomar os cuidados ainda, porque nós estamos no começo do fim. Então, tem muita coisa para não perder. Porque se amanhã fechar comércio novamente, fechar restaurante novamente, se acontecer o que aconteceu, que nós já vimos esse filme antes, e aquele carnaval de 2020, que já vários falavam, olha, não façam carnaval. Até que foi perguntado para o governador, para o prefeito de Salvador na época, falou, olha, prefeito, e aí, o carnaval, o coronavírus lá na Europa? Não, aqui não tem problema, aqui é Bahia, aqui... Depois nós vimos o que aconteceu. Tudo bem, naquele primeiro momento você tem a questão da dúvida. Você tem, claro, você não sabe ainda, você não tinha certeza de nada, tudo bem, se entende. Agora não. Agora quem falar que está tudo bem, é só conversar com qualquer infectologista sério, todos vão falar a mesma coisa. Carnaval é insanidade. Não tem como aparecer um milagre no meio do caminho. Então, é tomar cuidado para que não tenha que fechar novamente as empresas. Que tiver que fechar novamente as empresas, como está acontecendo na Europa. E olha, lá não é tão pouca gente assim vacinada, 60 e poucos %. É pouco, mas está que nem aqui mais ou menos. Mais ou menos isso. Então nós temos que ter responsabilidade agora. Responsabilidade, realmente fazer de uma forma não populista. Esses são os aspectos que nós temos que pensar. E não pensar em aglomerações, de forma alguma. Já estamos vendo o que está acontecendo no estádio de futebol, que já é uma loucura. Já estão querendo colocar em São Paulo não sei quantos milhões de pessoas na rua para marchinha, para bloco, para não sei o quê. Já estão preparando o carnaval aqui em Santos. Praia Grande vai ter show na praia. Vai ter show na praia, vai ter carnaval, vai ter fogos, vai ter tudo. Eu acredito que é uma insanidade. Solange, como é que você vê isso? Porque agora nós já sabemos mais ou menos como funciona, né? Quer dizer, claro que por um lado tem um pessoal praticamente vacinado, isso é bom, né? O número de mortes já não está tão elevado como estava antes. A gente vê muitos casos, mas não vê tanta morte. Mas não é um momento também para a gente afrouxar, né? Porque aí seria um descuido tamanho. Como é que você vê essa transição da pandemia para a retomada? O governador João Dória anunciou nessa semana que a partir do dia 11 não vai mais ser obrigatório o uso de máscara ao ar livre, em locais onde não tem aglomeração. E alguns especialistas da saúde dizem que é temerosa essa medida, porque a gente se preocupa aí com essa nova onda do coronavírus fora do Brasil. Mas a questão é que eu acho que tem que ter muito do ser humano de fazer a sua parte. Ao ar livre, quando você não está perto de alguém, como dizem os especialistas, se você estiver longe, afastado, não tem como você transmitir o coronavírus. Só que a gente vê que as pessoas, como foi liberado o comércio, as pessoas elas se aglomeram, não usam máscaras, não usam mais o álcool gel, estão mais libertas, achando que a situação está tranquila, até por causa da redução do número de mortes e redução do número de pessoas internadas, o que é muito bom, né, por causa da vacinação, que acabou a gente chegando nesse patamar. Mas o que a gente vê é que ainda tem muita gente morrendo e o descuido das pessoas acabam prejudicando em detrimento das pessoas que realmente se cuidam. O que o João falou agora em relação a algumas cidades da Baixada Santista vão ter, por exemplo, festas de Réveillon e outras não, isso é preocupante, porque enquanto em algumas cidades não tem, a população dessas cidades, os turistas, elas vão acabar migrando para onde tem. Então, acho que a falta de união em relação a isso, e olha que
Eu vejo muito isso, né? Eu estou sempre na AGEM, nas discussões, e eu percebo que falta isso, essa união das cidades, porque quando uma toma uma decisão e a outra toma totalmente o contrário, acaba ficando prejudicada, porque os turistas vão vir. A gente sabe, a Baixada Santista vai ficar lotada no fim do ano. E para onde essas pessoas vão? Para onde tem festa, para onde tem um Réveillon, para onde tem fogos, para onde tem shows. Aí que eu acho que é preocupante. Então, acho que vale muito da pessoa tomar os devidos cuidados, porque no poder público, por mais que tomem algumas atitudes, e às vezes falha muito também, a gente vê também que nós estamos no segundo ano da pandemia e muita coisa que a gente acha que não é, depois muda. Essa semana eu estava fazendo um vídeo para os estudantes de enfermagem da ITEC Ruth Cardoso, aqui de São Vicente, e eles estavam fazendo um trabalho sobre a dengue. E eu lembrei que eu fiz quantas reportagens quando a dengue começou há muitos anos aqui na Baixada Santista. Eu lembro de fazer reportagens no primeiro ano da dengue, no segundo, como a gente chamava de dengue hemorrágica, muita gente morrendo por causa da doença, e a gente estava caminhando para saber como se cuidar, como se prevenir. O coronavírus eu vejo da mesma forma, só que, lógico, num âmbito muito maior. É como o João falou, né? A gente ainda vai ter que lidar com essa doença por muitos e muitos anos ainda. Paulinho, a gente vê a vontade de retomar, né? Que nem o João é empresário, claro que ele quer o comércio aberto, claro que ele quer ver pessoas na rua. A Solange, ela foi para a carreira pública também, né? E é o mesmo pensamento, tanto que ela acha que é o momento de ter assim uma informação maior, ou então não ter um descuido tão grande quanto à liberação da máscara no dia 11, né, pelo governador, que vai ser uma regra para todo o estado. Claro que a vontade de querer retomar, a gente vê que vem dos órgãos públicos, vem também dos empresários e principalmente do povo, né? O povo quer sair. Tanto que o número de viagens, se a gente for parar para observar, 90% dos hotéis aqui na Baixada já estão cheios, né? Porque para você viajar para fora hoje é muito complicado, então as pessoas acabam ficando no Brasil, mas elas querem sair, né? Isso aí faz o quê? Faz com que crie aglomeração. Como é que você vê essa situação toda, esse momento de cuidado e ao mesmo tempo ter que dar linha, porque está chegando o verão, está chegando a temporada, agora está todo mundo vacinado, o governo falou, vamos vacinar, todo mundo vacinou. E agora, governo, quero sair. E a pessoa quer sair. Como é que você vê isso? Eu vejo com um pouco de temor, né, Santiago, porque é um risco muito grande para a gente do comércio, das indústrias, tudo com fechamento lá na frente, né? A gente, na realidade, financeiramente falando, ainda não conseguimos ter essa retomada financeira de jeito nenhum, né? A gente fala dos turistas, tudo, mas o próprio turista que está vindo para a Baixada Santista, que está vindo para cá, é um turista que está ultimamente gastando muito pouco, né? Ele vem com o dinheirinho dele contado, ele vem com o apartamento aqui alugado, já vem mais ou menos com as coisas prontas no carro, então você não vê o turista ter esse gasto todo, até pelas condições econômicas do nosso país hoje, desemprego, essas coisas todas. O que acontece é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo na Europa. Na Europa tem determinados países que há uma rejeição à vacina, né? Então, eles não querem se vacinar. Então, existe, por exemplo, lugares na Alemanha que tem 30%, 35% da população que não quer se vacinar, né? Que tem uma ideologia negacionista contra a vacina. A mesma coisa acontece na Rússia, né? Parece que a própria Sputnik lá não deu tanto resultado assim, né? Está havendo um número de mortes e um número de internações na Rússia absurdo, né? É muito complicado. Na Holanda também, a gente tem o meu sócio aqui tem parentes na Holanda, tudo, e eles estão fechando lá restaurantes e bares às 8 horas da noite, né? Parece que estão até se preparando para um novo lockdown lá. Então, é complicado. As pessoas, não é porque estão vacinadas que elas estão protegidas. A gente está vendo isso aí nos dados que estão acontecendo. Você pode pegar o coronavírus de uma forma mais branda. Você não vai ser hospitalizado. Mas que não há segurança de 100% na vacinação, não há. Então, o pessoal que vem na televisão e falar que, olha, você está 100% vacinado, você está imune,
vai ser que nem a gripe. Eu acredito que vai ser que nem a gripe. Você vai ter que estar todo ano tomando uma vacina da gripe de reforço, porque vai aparecendo variantes novas, o vírus vai se adaptando em determinadas condições de ambiente, essas coisas todas. Mas é preocupante. Eu acho que o carnaval, eu concordo com o João, acho que o carnaval deveria ser evitado. Essas aglomerações de rua, de bloco, essas coisas todas que não há o controle, né, de número de pessoas, que não tem como haver uma fiscalização. Porque no estádio você tem como haver até uma fiscalização. Você vê se as pessoas estão vacinadas, com carteirinha, essas coisas todas. É um ambiente fechado, um ambiente controlado. Agora, em rua, como é que você vai controlar isso? Né? Aí tá quem quer, pula quem quer. Então é complicado. Acho que o carnaval de rua, de bloco, essas coisas, é um negócio para ser repensado mesmo. Bom, e falando em... Oi, pode falar, Solange. Eu me preocupo mais com os eventos que são dentro dos comércios, né? Que são shows, porque na rua a gente tem mais segurança, a transmissão é mais difícil. Eu já discordo completamente. Eu acho que quando você tem um ambiente fechado, você tem um ambiente controlado. Então você vai ter alguém na entrada para verificar vacinação, verificar esse tipo de coisa. Na rua, você vai ter uma aglomeração que você não tem como controlar. Você pode pegar pessoas que não tem controle da vacinação, não, Paulo. Não tem controle. Tá tendo as casas noturnas, elas estão abertas, os bares estão funcionando, os shows estão acontecendo internamente. Eu sei porque eu fui num show recentemente, né? Um amigo me convidou e eu fui no show. Não tem controle de vacinação. Você não sabe quem tomou a vacina, quem não tomou, não tem. Então, assim, e o ambiente é fechado, com ar condicionado, ali a transmissão é maior. Então, assim, eu acho que é mais confiável, essa é a minha opinião, e que eu tenho conversado com alguns especialistas, é mais confiável um evento na rua, ao ar livre, do que numa casa de shows, por exemplo. Quando eu falo assim, tem esse controle? Não tem. Na teoria é tudo muito bonito, na prática não acontece. A gente fala como comerciante, né? Quando as normas vieram do governo estadual para a gente ter controle aqui na medição de temperatura de cliente, para a gente ter álcool gel, para ter um distanciamento por metro quadrado nas lojas, acho que eu, o João, todo mundo cumpriu essas ordens. Sim. Eu acho que se houver uma fiscalização do governo forte nesses ambientes mais restritos, acho que também o próprio empresário ele tem intenção de continuar com o negócio dele. Ele vai haver esse controle. Agora, já na rua, é a minha opinião pessoal. Eu já discordo, porque você vai ter uma quantidade de pessoas por metro quadrado se aglomerando, se abraçando, e você sabe como é carnaval, o álcool etílico sobe, as pessoas ficam meio alteradas. Eu acho que todo mundo tem razão nesse ponto. Porque é verdade que a Solange colocou, nos ambientes fechados, teoricamente, a chance é muito maior, não tem fiscalização. No Rio de Janeiro tem muito mais fiscalização que São Paulo. São Paulo não teve essa fiscalização. Em estádio de futebol também o pessoal entra com a máscara e vacina, arranca a máscara lá e fica gritando. A gente vê o que acontece, briga tem no estádio, então chega num limite total. As pessoas têm que ter, eu acho que falta uma campanha, sinceramente, de conscientização, de explicar como é que passa realmente o vírus. Porque a gente está indo com aquela ideia que o vírus passa, está no elevador, pegou. Não, é gotícula. Então, é a quantidade que entra. A pessoa fala, sai a saliva da pessoa, entra na boca da pessoa, é aí que está um grande problema. Então, hoje, depois de tanto tempo, a gente já tem que ter essa campanha de conscientização, sai da boca de uma pessoa, em quantidade vai para a boca de outra pessoa. E ali, pelo que os especialistas têm colocado, parece que alguns estudos recentes, no canal que você tem a saliva, ele entra nesse canal da saliva e ali ele se procria. É o contrário de outras gripes, que não é dessa forma. Então, essa é uma grande conquista, a gente saber isso. Então, algumas coisas de você... A máscara é por causa disso, para não sair a gotícula. Não é para não entrar o vírus... Gente, o tamanho do vírus, dá para entrar 1000 vírus, um de mãozinha dada para o outro, num buraquinho da máscara. A questão é não sair do outro. Então, é o respeito de quem está sem a máscara com o outro, não é com ele. Porque essa que é a diferença. Então, a gente tem que aprender algumas coisas depois de tanto tempo, porque a Europa também não aprendeu. Não, a gente acha que a Europa é... Não, a Europa também é meio largado o negócio. Não vamos pensar que é tudo maravilha, porque não é. A pessoa também é cabeça dura pra caramba lá. Então, assim, disciplina tem no Japão. O japonês é disciplinado. A gente vê que... Tanto é que a curva no Japão, apesar de vacinação não ser tão alta também,
tá tranquilíssimo, porque o pessoal lá usa máscara, não fica gritando, não fica... Aqui de latino, vamos deixar claro que nós somos assim, a nossa cultura é assim. Então a gente toma muito mais cuidado do que países como o Japão, porque eles têm lá uma disciplina muito maior. Você fala que é para vacinar, eles vacinam, não gostam muito, mas vacinam. Você fala que é para usar máscara, eles usam. Aqui a gente tem que tomar muito mais cuidado. Agora eu não estou vendo campanhas, engraçado é isso, né? Eu não vejo duas coisas, sinceramente, que eu imaginava que ia ter. Primeiro, campanhas explicando acertadamente como é que se transmite. Nós não temos essa campanha. Segunda coisa, se abriu de uma forma completamente maluca para estádio de futebol, para coisas, grandes eventos, sem controle. Aliás, é uma falta de um controle muito maior que a gente tem. Teve uma feira de coisas para casa, agora no comecinho, alguns meses atrás, foi uma das primeiras feiras de São Paulo, com grande quantidade de pessoas, e tinha que apresentar o cartão de vacinação para entrar na feira. O que acontecia? No estacionamento se vendia por R$5 o cartão de vacinação. Falsificado, claro. Aí você vai lá, preenchia e entregava. É um absurdo completo. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão e com a questão da retomada para as empresas. Porque estão se criando uma série de empecilhos, e esse é contrário. Tem que facilitar para que você possa gerar emprego. Hoje a grande crise no Brasil, além da questão sanitária, que é óbvia, nós temos uma crise brutal de desemprego. As pessoas tentando se manter no uberização, entrega com a gasolina lá em cima do preço. Se o cara fizer conta, ele não vai. Então, nós temos que tomar cuidado com o desemprego. Criar oportunidades da pessoa poder ganhar dinheiro. Esse que é o grande desafio hoje no Brasil, e eu não estou vendo as autoridades se preocuparem com isso, sinceramente. Será que isso vem em decorrência, ô João, daquela divisão que teve lá do governo federal com o STF? Aí, de repente, os governos começaram a assumir esse lado e hoje também, muitas vezes, o próprio governador não sabe qual lado que deve tomar. Eu acho que veio um desequilíbrio desde lá de cima, ou não? Os prefeitos têm uma responsabilidade. Quem está do lado da população é o prefeito, de ter essa facilitação para os negócios. Tanto é que tem cidades que fizeram e cidades que não fizeram. Simples assim. Tem cidades que complicam a situação e tem cidades que facilitam. Então, é prefeito. Prefeito é a cabeça da cidade, a liderança da cidade. Eu e a Solange tivemos um pleito agora, recente. A Solange quase virou prefeita de São Vicente. Então, ela passou muito na cabeça dela, eu tenho certeza, falar como é que eu vou fazer para fazer essa cidade crescer novamente. Ainda mais ela como repórter, que ela sempre foi atuante, ela sabe dos problemas. Ela conhecia em loco. O trabalho dela era ver problema. Raramente não mandavam ela para ver solução. Era só para ver problema, normalmente. Então, esse que é o caminho, eu acredito, de todos os lugares. Os prefeitos têm que estar pensando de como poder fazer para a gente inovar. Você está inovando, Thiago, você está fazendo online o seu programa. Nós mudamos o mundo. E as prefeituras ainda estão lá nos anos 60, 50, quando estão sem a rapidez, a velocidade, a eficiência que nós temos que ter. Nós temos que ter muito mais eficiência do poder público para não atrapalhar. Eu não estou para ajudar não, hein? Eu não quero ajuda. Eu quero que não atrapalhe. Se não atrapalhar, estou feliz. Bom, tem uma pauta aqui que é a continuidade dessa, né? Que nós estamos falando, do mundo que parece estar entrando numa quarta pandemia, né? E aparece essa aqui, a seguinte... que só no estado de São Paulo, 70 cidades, eram 40 cidades até ontem, hoje já 70 cidades já cancelaram o carnaval, né? Isso inclui interior, litoral e Grande São Paulo. A principal justificativa das prefeituras que cancelaram é o medo de que a aglomeração intensifique a contaminação da Covid e assim gere uma nova onda da pandemia. No estado de São Paulo, 73,5% da população já está com o esquema primário da vacina contra o Covid completo. E 83,8% está com ao menos uma dose do imunizante contra o Covid. O Carnaval de Rua de 2022 na capital paulista ainda depende das aprovações dos órgãos de saúde que avaliam o cenário, né, da pandemia, e a prefeitura recebeu 867 inscrições de desfiles de blocos de rua, né, os cortejos serão entre os dias 19 de fevereiro e 6 de março. João, se você fosse o prefeito, o que você faria? Vou fazer essa pergunta para a Solange também, porque eu sei que você concorreu ao pleito de prefeito em Santos e a Solange em São Vicente. E o Paulinho vai responder como empresário. Bom, vou desagradar um monte de gente. Não teria. Primeira coisa, não teria.
Nós podemos manter a economia funcionando sem essas aberrações numa época como essa. Segunda coisa, não teria dinheiro público. Deixar bem claro. Muita gente não vai gostar do que eu estou falando. Não tem dinheiro público para essas coisas. Então, é deixar bem claro que nós temos que seguir para a cidade ter crescimento. Claro que os hotéis são importantíssimos, claro que os eventos são muito importantes, mas com um controle absoluto, e a gente sabe que não é época de carnaval, não é hora de carnaval, não era hora em 2020, só que a gente não sabia ainda, mas agora de jeito nenhum. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pensar de como trabalhar melhor, de como interagir melhor, de como resgatar o centro de Santos, por exemplo, de como melhorar a situação nos lugares que estão degradados, são muitos lugares degradados, melhorar a limpeza urbana, por exemplo. São coisas que nós temos muita coisa a fazer que atrai turista. Segurança é fundamental, e aí também tem um dedo fortíssimo de prefeituras. Se não fosse assim, cidades têm maior criminalidade, outras têm menos, por quê? Algum motivo acontece. O Código Penal é federal, não é municipal. Então, há uma diferença da atuação de cada prefeito. Eu sempre falo, olha, eu sou municipalista. Eu não sou nem mais federalista, eu sou municipalista. Eu acho que a prefeitura tem uma importância tão grande na vida de cada um de nós, e nós somos preocupados com o governador, com o presidente, que tem, claro, muita importância, mas mais importante é o município. Então, sem dúvida nenhuma, não teria Réveillon, não teria queima de fogos, não teria coisa nenhuma disso aí. Aliás, é procurar que não tivesse nada, mas o movimento das pessoas organizadamente. Claro que viessem turistas, veio todo mundo, perfeito, não é isso, mas com segurança. E você, Solange, na cidade de São Vicente, como você agiria se fosse prefeita? Olha, eu acho que tem que ter uma organização. Eu não sou a favor de fechar tudo, mas nem liberar tudo. Eu sou a favor dos eventos ao ar livre. Eu acho assim que a gente pode fazer de uma forma controlada, dá para a gente fazer se todo mundo se unir, se os empresários também fizerem da forma correta, se o poder público ajudar nesse momento também, fiscalizar, que eu acho que é muito importante. Então, dá para você ter alguns eventos com menor público, com as pessoas tomando as medidas necessárias, com os empresários fazendo a parte deles e com o poder público fiscalizando, sim. Mas eu acho que na Baixada Santista não dá para fazer como está sendo feito, cada cidade tomando a sua decisão. Não dá, como eu falei antes, se as cidades da Baixada Santista, cada uma abre, a outra fecha, uma libera os fogos e a outra não, vai concentrar demais no lugar e vai piorar a situação. Então, eu acho que a gente devia ter tido uma medida em conjunto, não teve. Eu acompanhei isso de perto, acho uma pena mesmo. E realmente, mas cada cidade, sabe, tem a vaidade do prefeito, cada cidade quer fazer do seu jeito, não pensa em conjunto, isso é muito ruim. Isso era uma coisa que eu já via como repórter lá atrás, quando eu ia fazer essas reportagens, e hoje eu estou dentro do sistema e vejo que continua. Então, assim, eu sou a favor de liberar, de fazer de uma forma controlada e com fiscalização. Mas, infelizmente, não é o que a gente está vendo hoje aqui na Baixada. E você, Paulinho, como empresário, ainda mais sendo o dono de uma fábrica de biquíni, de shorts de praia, de sunga, de moda fitness, né? Tudo para sair de casa, né? Vender agora para o pessoal ir para a praia. Aí. E aí, Paulinho, e você, como pensaria? Liberaria o carnaval ou não? Só não pode fechar a praia, né, seu Thiago? Não pode fechar as praias nem a academia, senão aí eu quebro mesmo. Mas eu vou falar um negócio. Eu tenho uma opinião um pouco contrária da Solange em relação ao carnaval de rua, né? Eu já manifestei aí no bloco anterior que eu sou contra, porque não existe um controle dos órgãos públicos na verificação dos vacinados ou não, esse tipo de coisa. A gente sabe que o pessoal vai extrapolar um pouquinho na bebida, vai se confraternizar mais intimamente e vai ser complicado. Agora, eu já sou a favor, já penso também ao contrário dos eventos privados. Eu acho que os eventos privados, se tiver uma fiscalização dos órgãos públicos, que nem houve, né, na parte do comércio aqui com a gente soube disso na pandemia, né? Vinha a fiscalização aqui da prefeitura, vinha gente verificar. Então, se houver uma fiscalização em relação aí
a vacinação, ao espaçamento. Agora, dia 11, a gente não vai precisar mais usar máscara, né, nos ambientes abertos. Eu acho que não haveria problema. Agora, o carnaval de rua, eu sou contra, cara. Eu acho que é um negócio que vai fugir um pouquinho do controle. Mesmo tendo amigos meus que fabricam abadá, mesmo tendo amigos meus que trabalham com sublimação, que você sabe quem é, né, seu Thiago? Que os caras são fortes nesse tipo de coisa. Os caras vão querer me matar aqui depois desse programa, mas os blocos eu sou meio contra. Tá certo. Bom, e a máscara, hein? A partir do dia 11, o que você acha disso, João? Acho que deve liberar mesmo ou não? Olha, liberar, eu acredito que sim, mas com conscientização. Você andando sozinho, num lugar aberto, longe de todo mundo, sem conversar com ninguém, sem problema. O problema é que se você parar, conversar, abraçar o meu amigo, como é que você tá? Aí começa a complicar. Então, é de ser humano para ser humano. Você está sozinho, andando numa praia, longe de todo mundo, sem falar com ninguém, sem abrir a boca para nada, tudo bem. Essa conscientização, os governos acreditam que eles vão botar uma regra lá e vai ser... Não, é conscientizar as pessoas. É difícil? Claro que é. É um trabalho difícil que nós temos que fazer. Mas tá sozinho, tá? Tudo bem. Você tá no seu carro sozinho, qual o problema? Não há nada. Agora, imagina a pessoa junto lá, conversando, batendo um papo, aí começam a falar com o outro, aí é que pega. Então, esse o caminho. Dá para ficar sem? Claro que dá. Dá para ficar sem em qualquer lugar, inclusive. Mas, sozinho, tá longe de todo mundo? Qual o risco de eu pegar da Solange de Freitas aqui, ou do Paulo, ou de você, Covid? Zero. Tô sozinho aqui na minha sala. Ela tá sozinha. Zero. Daqui não pega. Claro. Mas, e num lugar fechado, um monte de gente conversando, gritando. Enorme. Só que aí, a gente tem que notar o seguinte. Algumas entidades já entenderam que vai ter problema mais para frente. Tanto é que algumas entidades já pediram para ser essenciais. E conseguiram, por lei, ser essenciais para não ter que fechar depois. Eu tenho amigos, donos de cafeteria, que já alteraram o KNAI, vários, hein? Colocando como panificadora. Eu fabrico meu pãozinho aqui também, tal, sou panificadora. E com atividade principal. Porque as pessoas estão já sentindo que esses governos, esses desgovernos todos, mas o que colocou é perfeito. Nós temos, ela está na GEM, imagina o que ela está sentindo agora, o que ela falava que é absurdo que acontece, ela está sentindo agora na pele. Porque não tem essa união. É uma briga que a gente sempre fala, isso não é agora, viu? Isso é uma coisa que de décadas, a gente sabe que as prefeituras não se conversam. Elas não têm a menor... Então, esse tipo de coisa, cara, que você comentou, eu sou terminantemente contra, né? Eu acho que esse tipo de jeitinho, esse tipo de coisa que o empresariado muitas vezes... Eu tenho vários amigos meus que tinham papelaria e começaram a vender álcool gel, se cadastraram também como farmácia, né? Eu acho esse tipo de coisa horrorosa. Isso aí é um desfavor que os empresários sérios fazem. Mais ou menos, Paulo. Sabe por que eu digo mais ou menos? Porque a questão é a seguinte, existe um estado de necessidade. Inclusive, é excludente de licitude. A Solange terminou agora direito, ela sabe bem disso. Existe o excludente, estado de necessidade. O cara chega lá e fala, meu amigo, você vai fechar, tá bom. Funcionário quem paga? Você. Imposto quem paga? Você. Resolva você. Vai fechar, e aí o cara acha que no supermercado vender panela pode, na loja não pode. Qual que é a diferença? Errado, concordo. Aquela coisa, a necessidade, né? A necessidade. Mas eu entendo o que o Paulo está dizendo, João. Por exemplo. Concordo, Paulo, mas a questão não é essa. A questão é que os grandes continuaram abertos, vão continuar abertos. Eu sei, mas a gente... É porque se cria uma narrativa. Tanto é que todas as igrejas hoje são em estado de exceção. As igrejas são essenciais. Eles estão certos, estão vendo deles. Agora, adianta a gente chegar e ficar nessa expectativa, passivamente, bovinamente, achar que o governo vai fazer. Não vai, não fizeram. Nós ficamos quase 100 dias fechados ano passado, esse ano. Não, mas não adianta, eles não estão nem aí. Você acha que estão preocupados com... Você acha que o governo está preocupado? Ô, Paulo, reduziram o número de ônibus, Paulo. Reduziram, aglomeraram e falaram, dane-se. Ninguém nunca... A Solange falou agora há pouco em relação à dengue, e a gente pode fazer uma analogia perfeita em relação à dengue.
Ninguém nunca se preocupou de verdade. Ninguém fez uma política sanitária de verdade. Nós temos hoje, tem uma ideia, eu estava ontem numa rádio, e o comentário da rádio ontem foi, olha, Santos está com primeiro lugar no Brasil de cidade com maior saneamento básico, 100% de saneamento básico. Mentira! Ah, mas está registrado. Ah, está registrado sim. Ah, então é verdade, é verdade. Mas e as palafitas? Não entra, porque não está registrado. Então, o que as cidades fizeram? Não fizeram regularização fundiária, que é o grande ponto, e está tudo certo. Se você fizer regulação fundiária em Santos, vai cair o ranking. Então, esse que me engana que eu gosto. Esse que é o problema. O governo engana. E aí o empresário tem que se virar. E é estado de necessidade, Paulo. O cara da cafeteria, não fui contra ele, não. Ele realmente tem que colocar lá que é panificadora. Qual a diferença do pão da panificadora e da pão da casa do cafezinho? Ei, João, mas você acha que nesse ranking Santos cairia tanto? Eu acho que não, porque se a gente olhar ao lado, por exemplo, se olhar em Cubatão, você vê palafita, você vê em São Vicente, tem palafita, Guarujá, tem palafita. Agora, dentro das condições de infraestrutura que tem Santos, perto dessas outras cidades, ela continua ganhando. Tá certo que existe. Isso é um problema nacional, né? Não ganha porque São Vicente fez a regulação fundiária, Cubatão, pequena parte, fez a regulação fundiária, mas nós temos a área continental inteira de Santos, Caruaru, não tem saneamento básico. Você vai na Ilha Diana, tem água, mas não tem o esgoto. A Sabesp não colocou o esgoto lá. Nós vamos pegar, são 26 mil pessoas morando no dique. Sabe que são 26 mil pessoas numa cidade de 400 e poucos mil habitantes? É muita gente. Os morros não tem, a boa parte do morro não tem. Então você vê ali as grandes encostas, não tem nada ali. Então você vai falar, nós temos a vida dos criadores. É algo, mas só que está tudo escondido embaixo do tapete. É aquela história de você vai limpar a casa, joga sujeira embaixo do tapete e fala, ó, tá limpo. Tá limpo não tá, mas tá embaixo do tapete e ninguém vê. É o que acontece. Então nós temos Vila Lemoa, Chico de Paula, Zona Noroeste em grande parte, muito lugar da Zona Noroeste sem esgoto nenhum. É que andar. Você foi nos lugares, Santiago, eu lembro você andando nos lugares e fazendo, mostrando. Você foi no Caminho da União, você foi ali na Mangue Seco. Mangue Seco. Caminho São Sebastião. Nada, é esgoto no mar. Não, mas eu estou trazendo isso no comparativo. Se a gente comparar, Santos dentro da estrutura que tem hoje como cidade, que vai tirando as palafitas, você vê que tem uma estrutura, se fizer esse comparativo. E colocando as palafitas, você vê que todos têm palafitas, é isso que eu estou dizendo. Então, dentro da sua proporcionalidade. Né? Então, quer dizer, isso aí é um problema que tem que ser resolvido, claro que tem, mas é um problema não só de Santos, é um problema nacional. Palafitas da América Latina. Pelo tamanho, né, João? A maior Exato. São Vicente, que também tem problema. Que nem o México 70, a maior favela horizontal do mundo. Não, é nada. Imagina. Então, por aí você vê, quer dizer, no Brasil Não, mas tu imagina. Plana é. Não, você vê lá o México 70, aquele lado lá, a comporta. Heliópolis, tem muito maiores. Não, tô falando de plana, João. Plana. É plano. Não, lá não. Lá é morro. Não, é morro. Tem um pedaço plano enorme. Então nós temos. Vai lá para Pantanal, em São Paulo, tem um monte. Dá para falar. Então, é um problema nacional, é isso que eu estou dizendo. Né? Todos têm dentro da sua proporção, né? O que eu estou falando é que nos números você consegue, quando você faz a regulação fundiária, que São Vicente fez em grande parte, quando você faz CDHU, quando você cria equipamentos habitacionais, você é obrigado a fazer regulação fundiária. E se você não colocar esgoto, que aliás é um problema, acho que a Solange até fez uma reportagem uma vez sobre isso, de São Vicente, estava com esgoto e tinha feito as casas habitacionais, não sei se foi a Solange, mas uma reportagem que teve da TV Tribuna na época, que foi feita as casas habitacionais e não feito esgoto. E aí estava uma improbidade sobre o prefeito na época, porque foi feita uma coisa, mas não foi feita a outra, não ligou o esgoto. Então aí você consegue combater. É que Santos não é feita a regulação fundiária. Me conta a última vez que Santos fez regulação fundiária. Não fez. Mas como é que vai fazer esgoto, por exemplo, esse exemplo de São Vicente, num lugar que é mangue, né? Foi feito. Não, eu estou dizendo, é uma questão complicada essa, né, do meio ambiente. Complicado é, mas foi feito. Uma parte dá para fazer, Santiago, dá para fazer. Tem um trabalho que você faz com a Sabesp em áreas que não são regularizadas. Quando a prefeitura entra para regularizar, ela consegue fazer esse trabalho, sim. Eu pesquisei muito isso no ano passado, na época da campanha. E eu concordo quando o João fala do estado de necessidade das pessoas, porque, assim,
anda nas comunidades em São Vicente, como eu ainda continuo andando, todo mundo acabou abrindo uma portinha dentro de casa, na garagem, porque senão não sobrevive, senão não consegue comer. Assim, todos os dias, Santiago, é muito triste. Aqui em São Vicente, que eu estou andando bastante, né, que eu andei muito no ano passado, as pessoas não têm o que comer mesmo, não tem dinheiro para comprar o gás. Então, elas acabaram abrindo uma portinha para tentar vender alguma coisa, para tentar sobreviver, para tentar comer. E aí você pega, como é que pode alguém chegar lá em uma fiscalização e fechar? Não dá. Então, assim, o prefeito ele tem que ser ousado, ele tem, como o João falou, assim, cada prefeito ele é responsável pelo seu reduto. Você sabe o que as pessoas estão passando, o que os moradores estão vivendo. Você tem que tomar uma atitude. Você não pode ficar à mercê das leis, até porque quando você cumpre as leis lá, você vê tanta coisa errada. Uma vez eu falei para o prefeito aqui da Baixada Santista, numa reportagem, prefeito, o senhor tomou tanta atitude que errada, eu vejo o seu nome todo dia lá no Tribunal de Contas, por que você não pode ajudar uma pessoa que o senhor disse que não dá para ajudar por causa da lei, entendeu? Eu não consigo enxergar isso. Você tem que olhar pela pessoa. E olha, João, vou te falar uma coisa, a gente que vem, você vem da iniciativa privada, eu também trabalhei a minha vida inteira na iniciativa privada, a gente entrando no sistema, a gente não pode aceitar o sistema do jeito que está aí, eu não aceito. Eu brigo bastante, eu estou no poder público, eu estou no governo do estado, mas eu brigo bastante para não aceitar, porque assim, a gente vê cada coisa, assim, querem te enferrujar, querem te deixar fechado para você não poder fazer do jeito certo, e eu não aceito, eu brigo bastante. É uma briga de cachorro grande, mas eu não aceito. Eu imagino. Como é? Bom, esse é o nosso Cidades em Debate. Já que nós estamos falando da necessidade do povo, a gente também faz a nossa campanha aqui, né? Esse endereço que você está vendo na tela, que é na Costa 74, é justamente para ajudar tudo isso dentro do que a gente estava conversando aqui, né? Ajudar pessoas que estão passando fome. A Igreja Coração de Maria abre as suas portas através da paroquial para receber aí 1 quilo de alimento, uma cesta básica, o que você puder doar, né? Ou então uma roupa usada em bom estado, calçados também, ou então material de limpeza, de higiene pessoal, é muito bem-vindo, porque eles estão preparando aí cestas para as famílias, né, que estão cadastradas, e o número simplesmente quadruplicou. Então é muita gente passando fome. João, eles já atendiam, João, Paulinho e Solange, 150 famílias, agora quadruplicou o número. Então, quer dizer, a fila está enorme. Então a gente está precisando mesmo. E está à disposição esse número de telefone, que a paroquial mantém uma equipe com o carro para ir buscar na sua casa, caso você não tenha tempo, não esteja saindo de casa, o pessoal vai até lá na hora marcada, no dia que você combinar. O importante é ajudar nesse momento que parece que está começando a melhorar, né? Mas a gente vê que ainda falta um pouquinho até embalar o carro aí, né? Que nem aquele fusquinha que a gente tá empurrando sem bateria, né, João? Falta pegar um embalinho para pegar na segunda e ir embora, né? Graças a Deus, parece que já estamos nessa parte de empurrar já, né? Eu converso com alguns líderes comunitários de comunidades aqui de Santos, e hoje, semana passada, uma líder me falou uma coisa. João, tem cara que ajudava a gente aqui com a gente, que trazia, e estão passando necessidade. O cara que ajudava está passando necessidade. Então são coisas que chocam, né? A gente imaginar o cara que estava podendo ajudar, está passando necessidade agora. Exatamente. Bom, vamos chamar aqui o nosso querido Maurício Araújo. Agora é a vez das câmaras municipal. Maurício Araújo trazendo o Momento Câmara. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, as notícias de hoje. Eu vou falar da Câmara Municipal de Santos. Olha lá, hein? Um projeto de lei complementar que deve atender às orações aí de muitos carteiros e entregadores na cidade, né? Foi votado um projeto de lei que altera a Lei 3.529 de 1968 do Plano Diretor do Município. Essa lei fala que, no seu parágrafo 1º, isso lá em 68, tá? É obrigatória a fixação de números de identificação dos imóveis, né? Então o número da casa, o número do prédio, o número do comércio, falava isso, obrigatória a fixação do número, né? E o que a gente vê aqui em Santos na prática, né? A gente vê muito estabelecimento que não tem número, muito comércio que não tem número, muita casa sem número, muito prédio sem número, ou às vezes quando tem número está escondido, é um número pequenininho no canto, ninguém acha. Tá? Agora não, agora tem um padrão
né, para fixação de números. Casas residenciais, tem que colocar uma plaquinha de 15 centímetros de altura por 10 de largura. E para os prédios também, uma placa de 20 centímetros de altura, tá? 20 por 10, e para o residência e comércio 15 por 10. Aquelas placas bonitinhas, artísticas, que a gente via desenhadinha, ou às vezes na cerâmica, né? Essas só vão poder ser colocadas mediante autorização, tá? Então os moradores, aí, os proprietários, após a promulgação da lei, vão ter 180 dias para se adaptar ao novo padrão, tá, de numeração. Muito bom, já me aborreci bastante na rua procurando número, na época que eu era vendedor, né? Então já vai ser um plus aí. Um outro projetinho de lei que acabou de passar também, que está em discussão, é uma PL que autoriza a implantação da bike food. Depois da onda moderna aí dos food trucks, agora tem a bike food, tá? Então é uma licença para as pessoas que fazem venda de alimento através de bicicleta ou veículos com propulsão humana. Aquele tiozinho que vende a tapioca, que vende o pãozinho, vende o pastel. Lembra do tio do pastel lá do fórum, lá do centro da cidade? Que andava com a bicicletinha vendendo pastel? Muito sucesso, né? Agora eles vão poder se regulamentar através da bicicleta vendedora de comida. Bom, é isso aí, Santiago. Depois eu volto com mais informações. Um abraço! Esse tio do pastel aí, ele pagou 2 faculdades de medicina para 2 filhos, né? tamanho pastel que era. E eu acho que até hoje um dos filhos ainda continua vendendo, né? Aquele carrinho, ele para ali na alfândega, acho que umas 4 horas da tarde, mas 15 para as 4 já tem uma fila de gente esperando lá, né? Impressionante. E uma delícia. O de calabresa apimentada, eu falar para você, não tem igual, viu, Solange? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui sobre essas 2 PLs, projeto de lei. Primeira é complementar, atendendo aí a solicitação dos carteiros, onde é obrigatório a fixação dos números nas fachadas das casas ou dos comércios, que tem um padrão. Como é que você vê isso, João? É legal? Não, sinceramente não. Sabe por quê? Primeiro, quem tem a perder quando não coloca o número? O dono do imóvel. Então, se o comércio não coloca o número que é lá, não vai receber a carta, não vai receber o cliente, ele que vai perder. Segundo lugar, como é que você faz padrão todo? Não tem sentido. Tem prédios que são mais recuados, outros de outros tamanhos, que o 20 centímetros vai ser nada. Hoje ele tem 40 lá e tudo bem. Se for mínimo, tudo bem. Outra coisa, ser 15 por 10. E se o número for grande, vai ficar pequenininho. Não tem o menor sentido esse padrão maluco, pelo que eu entendi até agora. Outra questão. O problema é de quem vai receber a carta. Se o carteiro não encontra a carta lá, vai parar lá no correio, ele perde a carta que ele vai ter que buscar lá. Então, quer dizer, são coisas. Porque tá bonitinho, deixa o número ser de cada um, a casa é de cada um, sabe? Essa padronização vai gerar um conflito enorme, pessoas fazendo um monte de coisa, sem necessidade muitas vezes, porque não está no padrão que eles querem. Você pode fazer até a perda de cada um. Você coloca a placa na rua, o problema é não ter placa na rua. O problema não é a casa não ter o número. Não ter o número, azar do cara. Não vai receber a pessoa, não vai ter a questão. Agora, prédio público tem que ter número, aí tudo bem. Agora, o particular não quer colocar número, azar dele. Paulinho, e você, como é que vê esse projeto de lei, os números nas casas e nos comércios serem padronizados? Santiago, eu vejo com bons olhos, porque eu acho que o Correio, quem sofre com isso aí são os entregadores do Correio, né? Eles não conseguem entregar direito às correspondências, esse pessoal também aí dos e-commerce é complicado. Eu falo por experiência própria, né? A minha firma é uma casa que ela fica na frente aqui do Canal 2. Do lado e atrás tem um prédio que é uma entrada independente. A numeração desse prédio é completamente absurda. Aí, muitas vezes, os entregadores do Correio deixam as correspondências na minha loja porque não conseguem identificar o número. Por exemplo, o prédio é 436B, minha loja é 436, o cara deixa aqui. Então, é meio complicado, entendeu? Eu acho que tendo uma padronização de pelo menos não vai ter mais desculpa das encomendas não chegarem no lugar, né?
caras vão ter que entregar. E aí, Solange, e você, como vê isso? Eu acho que tinha que ter uma lei, não para padronizar, mas para ter número nas casas. Olha, eu não sou entregadora do correio, mas como repórter, assim, eu andava direto nas 9 cidades da Baixada. E a gente ia para um monte de comunidade, rua não tinha número, e às vezes tinha um número, outro número, porque numa época era um tipo de número, outra época era outro, então às vezes tinha casa que estava assim, número 1153, aí embaixo estava 349. Então a gente não conseguia achar, tinha que ser, no boca a boca. E eu ainda ando muito nas comunidades, nas 9 cidades, eu continuo andando, e ainda tem muito isso. Em algumas A ruas. comunidade. É a ligação, né? É a ligação que eles falam, né? Você está falando da Kennedy aí na Praia Grande, né, Solange? Também, Que na Kennedy é isso que também. acontece. Também, não tem só vários. Kennedy. Não, mas a Kennedy é padrão, né? Porque você está lá no 300 e pouco, vai para o 20 e pouco, vai para uma Sim. instalação elétrica, outra é cada coisa é um negócio, né? Mas não é esse o caso, né? A questão é assim, está visível. O prédio está lá com a placa lá de 90 centímetros, bonitinho. É que nem o do caso do Paulo. Quem tá perdendo com isso? É o cara do prédio. Se o Paulo falou, não vou pegar mais a correspondência do cara aqui, você vai dançar. Então bota a sua placa direito. Eu acho que tem que ter cada um. A população tem que ter mais responsabilidade. E não por criar normas, que daqui a pouco vai, essa placa não está na norma, vou dar multa. Aí começa para pegar no pé. Olha, aqui está com 15,1 centímetros. O máximo é 15. Aqui está com 12, aqui tem que ser 10. Começa essa história, eu conheço bem poder público quando eles gostam de querer multa. É criar aquela formato bacaninha, deixa o cara até lá, tá mostrando, tá o número. Tem que ter um e se for número, grande, qual o problema? Então tem que ter, mas ele tem que ter por necessidade própria. Se ele não tiver, ele que dança. Só para a gente falar do outro assunto aqui, João, claro. para o nosso tempo não acabar, e quanto à autorização e implantação da Bike Food, com licença aí para essas pessoas? Começa por você, João. Não, importante, claro, isso é fundamental. Aliás, não só Bike Food, como o Truck Food em alguns lugares, que não atrapalhem o comércio local, mas é fundamental ter isso tudo. Quanto mais você gerar... Nós temos ali na Lagoa da Saudade, tem um vereador querendo montar lá o food truck lá, que possa ter... Ótimo, vamos colocar, não tem nada que tenha no lugar, tem carência daquilo, vamos liberar. Não tem carência é outra história, já tem, vai concorrer irregular, sem peso e medida. Agora, a bicicleta é fundamental. Nós temos aqui o carrinho do amendoim, que passa sempre aqui no Gonzaga, passava na Ponta da Praia também, que é os lugares que eu morava. Minha mãe mora em São Vicente, passa o rapaz vendendo pão, ela vai lá e compra o pão do rapaz, que passa na porta com a bicicletinha dele lá. Fantástico. Isso é importante ter. Você gostou da ideia também, Paulinho? Do Bike Food? Eu gostei, porque tira esse pessoal da informalidade, né, Santiago? Tira o pessoal da informalidade, a pessoa tem um MEI, tem um CNPJ, amanhã ele pode estar financiando uma casinha no nome dele, ele pode estar comprando um carro financiado, ele pode ter uma conta pessoa jurídica, ele tem outros benefícios, ele transforma esse cara que está à margem da sociedade, esse comerciante, né? Porque na realidade não é um comerciante, é um empresário como eu, como o João, ele transforma o cara num cidadão, ele consegue colocar o cara verdadeiramente na sociedade, né? Ele insere o cara na sociedade de uma maneira certa, legal, eu acho que está bacana. Certo, tem que legalizar sim. E você, Solange? Eu acho muito legal, porque assim, quem faz Bike Food hoje, faz porque precisa, tem necessidade, quer apresentar o produto, e você tem que regularizar as coisas quando vão acontecendo. Então, concordo com o que os dois falaram. Hoje, por exemplo, na GEM, a gente está discutindo a questão dos motoristas por aplicativos, para fazer uma regularização em toda a Baixada Santista. Praia Grande já fez até uma minuta, e as outras cidades agora estão discutindo para ver se, em conjunto, se constrói uma regularização nas 9 cidades da Baixada. Assim, sou muito a favor disso. Tudo que vai acontecendo, a gente precisa regularizar e ajudar essas pessoas também. Tá certo, combinado. Bom, quero agradecer a presença da Solange, ver se não some, viu? Solange, rapidamente, você vai sair para alguma coisa na próxima eleição ou não? Eu pretendo, sim, se tudo correr do jeito que eu estou imaginando, pretendo vir candidata a deputada estadual.
Tá certo, já vamos pôr o nome na lista já, hein? João Vilela, obrigado pela presença, meu querido João. Também o Paulo Schneider da BitFit e principalmente a você que nos assiste. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E o nosso Cidades em Debate fica por aqui, mas volta amanhã. Amanhã não, segunda, né? À 13h. Um grande beijo, estamos com Deus. E segunda, quem chegar primeiro, espera o outro. Ótimo fim de semana.